Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Brazilian Journal of Anesthesiology. Hoje, para discutir mais um tema relacionado à metodologia científica e aos processos editoriais relacionados à pesquisa científica. Nós fazemos esse webinar mensalmente e temos a alegria de ter esse webinar com versão para o espanhol para todos os colegas da América Latina. As perguntas durante o webinar, elas podem ser colocadas no Q&A e vamos discuti-las com prazer no final do webinar, após a exposição. Hoje, habitualmente, nesses webinars, nós convidamos como moderador um dos editores associados da Abidjan e um membro também do conselho editorial ou um editor associado para fazer a apresentação e participar da discussão ao final. Então, hoje eu tenho muita alegria de apresentar a professora Norma Sueli Pinheiro Módulo, que, além de termos a honra de tê-la como editora associada da Abidjan, a professora Norma é professora titular da anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, e também coordenadora do programa de pós-graduação em anestesiologia. Então, agradeço imensamente à professora Norma, não só toda a dedicação que ela tem tido e colaboração com a nossa revista, e também por se dispor a moderar esse webinar. Então, eu passo a palavra para a professora Norma para seguir na apresentação do nosso webinar de hoje. Obrigada, professora. Eu que agradeço, Maria José, o convite, honroso. E então, nós vamos, começar o nosso webinar, o palestrante é o doutor Luiz Marcelo Sá Malbuisson, que ele é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Anestesiologia, Ciências Cirúrgicas e Medicina Perioperatória, docente permanente. Ele é médico coordenador da Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica e Divisão de Anestesiologia, Clínica Cirúrgica, e da Unidade de Terapia Intensiva do Departamento de Gastroenterologia do HC da Faculdade de Medicina da USP. O doutor Luiz Marcelo vai nos hoje contar a respeito da escrita científica. Eu estava vendo um artigo hoje e achei bem interessante, que é exatamente o que o autor coloca, que escrever é o modo mais eficiente de organizar ideias e de se comunicar com outros, e que a gente tem que ser claro na comunicação, e muitas vezes uma ideia brilhante, um trabalho muito trabalhoso, e às vezes a gente não consegue publicar porque não conseguimos vender o nosso peixe de forma adequada. Então, hoje o Dr. Luiz Marcelo vai nos ensinar como vender o nosso peixe, como colocar o nosso trabalho numa revista boa, uma revista de impacto, e que realmente seja uma revista, um trabalho que seja visto pela comunidade científica. Então, doutor Luiz Marcelo, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, professora Norma, professora Maria José, aos colegas que estão assistindo esse webinar. Eu gostaria de agradecer o convite. E sempre que a gente vai falar de alguma coisa que tem um fundo muito pessoal, como escrita, é importante dizer que cada pessoa que escreve de um jeito e as visões são um pouco diferentes. Mas existe uma certa regra do jeito que a gente vai escrever. Então, eu queria fazer primeiro meus agradecimentos à professora Maria José, como a professora Norma bem sabe, é a minha orientadora de muitos carnavais, algo próximo de 30 do ponto de vista de pós-graduação, e agradecer que ela me deu informações importantes, a gente discutiu um pouco como montar uma aula sobre como escrever um trabalho científico. Então, eu vou compartilhar a minha tela, share, para poder a gente começar a apresentação. Opa. Então,
para que serve a redação científica? Pensando nessa pergunta, para a gente começar a nossa discussão, como a professora Norma já havia comentado, ela serve para compartilhar informações científicas produzidas em pesquisas, observações, consensos de especialista, e os objetivos são debater teorias, hipóteses, dados, opiniões com a comunidade científica e ter essa troca de ideias e fazer o conhecimento avançar, mas também para conseguir o sucesso acadêmico, publicar em revistas de grande prestígio, se possível, e, quem sabe, conseguir o prêmio Nobel, tá certo? Então, Então, o que define uma publicação científica diferente do universo de publicações que existem? Uma publicação científica, aos meus olhos, poderia ser definida como aquela que traz informação científica, que é o produto de alguma forma de produção intelectual de pesquisadores ou especialistas, que ela é baseada em um método científico reprodutível e que utiliza medidas e estimativas o mais acuradas possíveis, que os resultados da pesquisa, das observações e consensos de especialistas compõem essa publicação e que a gente compartilha com a comunidade acadêmica. Nesse caso, eu queria mostrar para vocês, essa é uma publicação sobre um relato de caso de um nascido vivo, de um útero transplantado, que foi proveniente de uma doadora falecida para tratar a infertilidade. Quando a gente compara no cenário de publicações, essa mesma informação também foi compartilhada pela ciência pela imprensa leiga, mostrando de um útero de mulher morta, foi transplantado um útero e nasceu um bebê vivo. Quer dizer, a natureza da informação é diferente, a gente tem uma informação com uma finalidade muito mais precisa. Eu espero que a minha, no futuro, seja ganhar um prêmio Nobel. Bom, e quando eu penso nessa publicação científica, quais são os meus passos para montar esse manuscrito? Então, como é que eu penso na redação científica, na preparação do manuscrito, qualquer que seja ele? E essa é uma opinião pessoal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em preparar o manuscrito é já saber qual é o tipo de publicação, o tipo de manuscrito que a gente vai produzir. E isso, habitualmente, é definido quando a gente monta o projeto de pesquisa. Segundo, a gente define a revista que a gente vai submeter, define o público-alvo, prepara o manuscrito, e a gente, durante o processo de preparação do manuscrito, tem a fase 4, que talvez das mais importantes, que é ler, reler e reler, para a gente ver se tem consistência. Depois que a gente terminou de preparar o manuscrito e já releu tantas vezes, a gente vai para a tradução ou correção de língua estrangeira por um nativo da língua. De novo, quando a gente recebe nesse processo, a gente lê, relê, e quando a gente está bem contente, depois de 30 releituras, e está tranquilo com o manuscrito, a gente vê se tem consistência, inconsistência, a gente submete. Então, esse é o passo a passo que eu utilizo no dia a dia, quando eu penso na preparação de um manuscrito para submissão, seja para uma revista, seja um processo de preparação de tese. O processo ele é muito próximo. E uma das perguntas que a gente começa aí lá atrás, nesse organograma que eu sugeri, a primeira pergunta é qual é o formato que o artigo deve ter. Então, isso é uma coisa importante da gente pensar quando a gente está trabalhando com escritura científica, depende muito da natureza da informação que a gente precisa transmitir. Se é um caso, a gente vai preparar um formato de artigo case report. Se é um estudo randomizado, a gente vai preparar um formato de manuscrito baseado no estudo randomizado. E cada tipo de publicação dessas, do ponto de vista científico, ele segue padronizações, e essas padronizações elas tendem a ser cada vez mais utilizadas de maneira global, e algumas delas formam, particularmente na área da medicina, elas já têm guidelines definidos por diversas entidades editoriais, revistas e consensos, como que deve ser o formato disso. Para tanto, a gente tem, e a maior parte das revistas utiliza, esse Equator Network, que é uma rede cujo objetivo é aumentar a qualidade e a transparência das publicações, e eles sugerem guidelines, guias,
para os formatos mais importantes dos artigos, dos manuscritos que a gente vai publicar. Então, toda vez que a gente vai preparar um artigo, a gente define o formato, a gente tem que olhar o guideline de cada desses formatos para que a gente consiga fazer uma publicação que ela seja reconhecida com todas as características de qualidade e que tenha transparência suficiente para que os resultados ou que a informação seja aceita. Por exemplo, estudos randomizados, tem o Consort, estudos observacionais, Strobe, revisões sistemáticas, se usa esse guideline Prisma, estudos diagnósticos, que é algo interessante, se a gente definisse um método diagnóstico ou não. Ele é bom, a gente vai usar esse guideline do STARD e assim por diante. Então, quer dizer, a gente tem linhas gerais reconhecidas de qual tipo de publicação a gente vai fazer e como que a gente deve preparar o formato dessa publicação. Lembrando que, por exemplo, para estudos randomizados, esse aqui é o trial do Consort, mas eu queria mostrar para vocês que essas coisas elas evoluem e avançam. Foi agora, em 2021, proposto um guideline chamado Conserve, para tratar de estudos randomizados que foram feitos na época de pandemia do Covid ou outras circunstâncias atenuantes. Ou seja, existem pequenas modificações que são feitas de maneira a tornar a informação aceitável para quem vai consumi-la, do ponto de vista científico. Boa. E aí eu passei do primeiro passo, eu defini qual é o tipo de publicação que a gente vai fazer. Agora a gente tem que selecionar a revista científica que é alvo para nossa publicação. E aí tem algumas outras perguntas, quem que é o público-alvo daquilo que eu estou escrevendo? É um estudo para anestesiologistas? É um estudo para dermatologistas? É um estudo de pesquisa de base na área de neurofisiologia? E aí eu vou saber quem que é esse público-alvo. Isso me leva à segunda informação, qual revista trabalha com esse público-alvo? E a terceira pergunta que eu faço é que tipo de artigo está sendo escrito? É um artigo de metodologia, que eu estou descrevendo um método, um teste diagnóstico? É um artigo generalista, por exemplo, posso ou não utilizar corticoide no COVID? Ou é um artigo de especialista? Posso ou não utilizar anestésico halogenado para cirurgia de varizes de esôfago? Então, a ideia é que a gente consiga, para aumentar as chances da gente, entender qual é o público-alvo, qual é a revista e qual é o foco da revista que a gente está mandando e qual é o tipo de artigo. Então, isso facilita estreitar um pouco mais o foco e acertar um pouco mais no alvo. E aí, é importante fazer esse comentário, do jeito que eu vejo, a gente tem alguns tipos de revistas. Você tem revistas generalistas, que publicam tanto estudos clínicos quanto experimentais. Por exemplo, New England, JAMA, Brain, na verdade, é uma revista especialista. Lancet, Nature, são revistas muito grandes e que publicam uma variedade muito grande de áreas do conhecimento, da área da medicina, quer dizer, e tem um público, e tem um fator de impacto muito alto. Por outro lado, a gente também tem as revistas de especialidade, que é o caso da Bijan, que é uma revista de anestesiologia. Outros exemplos são Anesthesiology, Critical Care, agora o Brain, que é uma revista para especialistas em cérebro. Talvez seja um pouco mais amplo o cenário de publicação deles, mas é uma revista que é para uma determinada especialidade. E tem algumas revistas que têm foco maior nos métodos. Por exemplo, a PLOS ONE, Journal of Clinical Monitoring, Journal of Clinical Epidemiology. Eles olham muito os métodos do estudo e eles valorizam essas características. E isso é muito importante porque vai ser muito mais difícil publicar um artigo de anestesiologia numa revista como o JAMA do que numa revista como Anesthesiology ou como a Bijan. E isso daí facilita o meu trabalho enquanto cientista, reportando os meus dados, fazendo com que aquela publicação atinja a população-alvo que eu desejo, que são os anestesiologistas. Bom, toda revista tem sempre as instruções aos autores, falando um pouco das normativas que já são da composição do paper, que a gente já pegou lá no Equator Network, tá certo? E cada revista fala também das características do artigo, do ponto de vista de palavras, referências, figuras e tabelas, resumo, como é que eu vou compor as coisas específicas
no formato daquela revista. Por exemplo, a Abidjan, ela fala que em estudos clínicos ou experimentais, esse estudo deve ter em torno de 3.000 palavras, 30 referências, 6 tabelas e um abstract estruturado de 250 palavras. Isso daí já me dá uma informação muito importante, porque eu vou errar menos quando eu estiver preparando o meu manuscrito. E uma das coisas que faz com que o manuscrito seja rejeitado é que a gente vai muito fora dessas normas. Bom, aí eu já tive a ideia de qual é o meu trabalho, qual é o formato, qual é a revista, qual é a minha população-alvo. E agora, como é que eu organizo esse manuscrito do ponto de vista de preparação? Como é que eu penso que eu devo preparar esse manuscrito? Habitualmente, e diversos colegas e pessoas que trabalham nessa área preparam de uma maneira parecida. O que eu faço é, inicialmente, a análise dos dados, o projeto tem que estar registrado, eu já tenho esse projeto pronto, eu já sei o que é que eu vou fazer, e quando eu entro no manuscrito propriamente, eu faço a preparação, primeiro, das tabelas e figuras, ou seja, eu sei, a partir do projeto, quais são os meus resultados. Uma vez que eu preparei as tabelas e figuras, eu passo para ver a parte dos métodos, eu faço a preparação dos métodos, depois resultados. Na sequência, eu descrevo a discussão e conclusão, aí eu faço a introdução. Depois de toda essa parte pronta, o corpo principal do artigo pronto, eu faço o resumo, penso num título, vejo as palavras-chave e as outras coisas, como escrever os agradecimentos. E antes de submeter, sempre é importante que o manuscrito ele seja confrontado com as normas dos periódicos que a gente vai submeter. Isso daí, se a gente manda fora de formato, isso diminui a chance de publicação. Pois bem, então, eu falei que eu começo fazendo figuras e tabelas. E as figuras e tabelas, de início, elas têm que ser autoexplicativas. Eu acho que as figuras e tabelas são equivalentes a uma propaganda do horário nobre na televisão, no meio da novela das 8. E aí as tabelas elas precisam ser claras, particularmente acho que de preferência monocromáticas, tá certo? Elas não têm que estar muito poluídas visualmente. Esse aqui é um exemplo que a gente tirou de uma tese. Eu acho que essa tabela está bem feita, é uma tabela relativamente simples, clara de enxergar. A gente tem que olhar em cada publicação quanto de tabela a gente pode pôr no paper. Habitualmente, entre tabelas e figuras são algo em torno de 6, então a gente faz 2 a 3 tabelas, e você tem que definir quais são as tabelas que a gente tem que são importantes para mostrar a mensagem que você quer apresentar. E tem a máxima mais importante da realização de tabelas. Menos é mais. Quanto menos e mais enxuta for minha tabela, mais clara ela é. E a gente só coloca as informações essenciais. E eventualmente, a gente vê tabelas muito complexas, que elas abordam diversos tópicos. Na medida do possível, o ideal seria que a tabela apresentasse só um tópico. Por exemplo, características dos pacientes estudados, a tabela 1. Nesse caso particular, a tabela 2, mas é uma tese e tinha uma outra informação importante antes. Num paper, isso daqui seria a tabela 1. É importante na tabela, objetivamente, quando a gente está construindo, identificar quais são as unidades das avaliações que a gente está apresentando para que o leitor, olhando a tabela e olhando as siglas e as notas da tabela, ele consiga entender, só de olhar aquela tabela, o que ela significa. E isso é muito importante, tá certo? E aí, figuras. Por exemplo, figuras vetoriais, que são essas figuras feitas em programas especializados para construir gráfico, esse tipo de gráfico, eu penso que elas precisam ser o menos poluídas possíveis, o mais simples possíveis. Figuras coloridas, elas são mais difíceis, via de regra, de interpretar. Mas, em algumas situações específicas, por exemplo, anatomia, imagens de histologia, essas figuras coloridas, elas trazem o uso da cor, no meu entendimento, ele tem que ser utilizado quando a gente vai trazer informação adicional por conta da cor. E isso, quanto mais simples, de novo, a figura, mais fácil de entender. É importante a gente lembrar que cada figura ela tem que representar uma informação e
a gente tem que identificar de maneira clara o que está sendo medido naquela figura. Por exemplo, nos eixos, a gente tem que saber que num determinado eixo é uma variável, enquanto que no outro eixo é uma outra variável, e isso tem que estar muito claro para a pessoa que olha para a figura, para ela entender objetivamente o que significa. Na figura, é importante lembrar que o título tem que, embaixo, a gente tem que sempre pôr a legenda, e tem que ter um título descritivo, a gente tem que identificar quais são os itens da figura, o que significam as cores, as linhas, e qualquer outra informação que possa trazer um significado. E a depender do paper, a gente tem que fazer 2 ou 3 figuras no máximo, ficando um total de tabelas de figuras, de novo, de 6. Mais do que isso, faz com que o trabalho fique difícil de ler. E a ideia da gente, de novo, é vender o peixe e ganhar o prêmio Nobel. A segunda coisa que eu faço são os métodos. Uma vez que eu preparei os meus resultados centrais, que são tabelas e figuras, eu passo para os métodos. E aqui eu pus esse formato com foco em um estudo com dados originais do tipo estudo clínico randomizado. A primeira coisa é que o método é o núcleo central do artigo. Toda a informação que a gente vai entender do artigo, ele tem que passar por um método bem escrito para que o leitor entenda aquilo que eu estou fazendo. E o método ele é o núcleo central porque ele é aquilo que vai determinar se o estudo vai ser ou não reprodutível. Se eu não fizer ele bem feito, um outro pesquisador vai dizer, eu não consigo repetir esse desenho, talvez esse estudo seja ruim, seja fake. Talvez fake news. Então, a ideia é que o método ele tem que ser muito claro e conciso. É essencial ter nos métodos a localização do estudo, onde ele foi realizado, o tipo de instituição, o período no qual o estudo foi realizado, a aprovação, nesse caso de estudo randomizado, do comitê de ética. O estudo tem que ter um registro, a depender do estudo, a gente vai comentar um pouco disso. Tem que ter claros critérios de inclusão e exclusão, delineamento completo do estudo, detalhamento da randomização, se for o caso naquele estudo. Tem que estar claro na seção de métodos, de maneira a aumentar a confiabilidade do estudo, quais são os desfechos que nós estamos investigando, se é primário ou secundário, se for, e secundário, se for o caso. E a análise estatística, ela tem algumas características especiais, na qual nós temos que justificar por que a gente selecionou ou não aquela amostra, se for o caso, por conta do estudo randomizado. Qual é o tipo específico de análise que a gente teve para cada parâmetro estudado, e a gente tem que detalhar se a gente fez algum tipo de análise pós-hoc. Isso vem já do projeto de pesquisa, mas é muito importante que a gente deixe isso muito, muito claro. Quando a gente fala de registro, todos esses estudos que a gente faz colhendo dados de pacientes, eles são habitualmente registrados em algumas bases. Eu queria dar 2 exemplos. Aqui a base do clinicaltrials.gov, aqui a gente põe estudos randomizados multicêntricos. Lá uma vez que você escreveu o seu projeto de pesquisa, você submete o desenho do estudo para essa base, e com isso as pessoas vão ter certeza que aquele desenho de estudo é o desenho que você vai utilizar e que você vai publicar depois. Por exemplo, esse é um estudo que a gente está participando agora, chama Emotion, que é de transfusão no TCE, e esse estudo, o desenho dele e exatamente aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser estudado, como é que ele vai ser analisado, está escrito já. Então, esse é um estudo cujo resultado, quando ele sair lá na frente, vai ser confiável, porque lá atrás o autor já informou como é que o estudo ia ser padronizado, como é que ele ia funcionar. E no lado de cá, no lado direito, tem o registro para estudos de revisão sistemática, que é o da base Próspero. Então, o registro na base de dados do estudo tem que acontecer quando a gente começa a fazer o estudo, mas ele tem que constar nos métodos quando a gente está escrevendo o manuscrito que aquele estudo está registrado. A segunda coisa que é muito importante quando a gente está escrevendo um paper é colocar os critérios de inclusão e exclusão. Isso é muito importante porque a gente identifica qual é a população-alvo do estudo. E a gente informa quem não é estudado. Quer dizer, a gente está dizendo em que população aquele resultado vale e em que população a gente não deve aplicar aquele estudo. Quer dizer, a gente está definindo qual é o tamanho da validade interna e externa do nosso estudo.
E isso daí também pode entrar numa figura que poderia ser a figura 1, que é um flowchart. E um outro detalhe que é importante a gente sempre pensar é que no delineamento do estudo, a gente tem que descrever ele de maneira sucinta, contudo, como o estudo funciona para que o leitor consiga entender. Às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente tem a sensação de que o delineamento do estudo, se a gente escrever de determinado jeito, ele é evidente. Às vezes, não é. O estudo não é autoevidente, a gente precisa ser claro naquilo que a gente está escrevendo. E a gente tem que tentar, de maneira objetiva, simplificar os desenhos que são mais complicados. E aí, de novo, descrever o processo de randomização e de alocação, se for o caso. E quando a gente coloca isso de maneira mais clara, isso daí facilita a exclusão de vieses e, de novo, aumenta a confiabilidade da nossa amostra. Então, a gente tem que ter um olhar muito claro na hora de escrever essa parte do delineamento do estudo, porque isso daí atrapalha o leitor se a coisa não estiver clara. Então, uma das estratégias é sempre no estudo, por exemplo, colocar um flowchart, figura 1 que eu tinha comentado. Nesse estudo daqui, olha só que interessante. Ele mostra quem é a população potencialmente recrutável. Durante a seleção de pacientes, ele mostrou os pacientes que foram excluídos e o motivo da exclusão. Ele mostra aqueles que foram incluídos, eles foram aleatorizados, randomizados por alguma estratégia, e que grupos eles foram definidos e quais foram os tempos de follow-up e análise. Quer dizer, com uma figura dessa, eu consigo, como adjunto ao delineamento experimental, aos critérios de inclusão e exclusão, enfim, mostrar como o estudo funciona, e isso facilita muito a publicação. Isso é muito interessante, particularmente em estudos experimentais e clínicos randomizados, que a gente tem 2 grupos, 3 grupos que são comparados entre si. Então, a ideia de ter esse flowchart do estudo facilita muito a vida e é uma estratégia muito interessante. E, habitualmente, essa é a figura 1. Bom, eu tinha comentado com vocês um pouco sobre o método estatístico. Frequentemente, em alguns estudos, esses métodos estatísticos eles acabam sendo muito extensivos porque tem muita informação coletada. E às vezes, a descrição do método para a gente para que a coisa fique clara, ela é muito extensa. Então, uma das estratégias quando a gente está escrevendo se o método já tivesse sido publicado previamente, a gente refere, olha, o método utilizado nesse desenho de pesquisa foi publicado no outro estudo, vídeo referência tal. Ou se não, esse outro exemplo daqui, que foi publicado num estudo sobre recrutamento alveolar na SARA, os autores, eles publicaram em 2012 o racional do estudo, o desenho do estudo, o método do estudo. Passaram-se 5 anos colhendo os dados, analisando, preparando o paper. Em 2017, então, eles publicaram o paper e disseram, olha, nosso método sucintamente é tal, foram sucintos. Mas, para mais informações, consultem o paper tal, de 2012, que tem uma descrição do protocolo metodológico inteiro. Então, isso facilita um pouco. Lembrando que a gente tem, não a média, 3.000 a 3.500 palavras por artigo. Então, essa é uma estratégia que a gente tem para facilitar a publicação. Se a gente publica previamente o método, como a gente tinha comentado, tem algumas revistas que têm esse foco em publicação de estudos, não só método científico, mas como o delineamento metodológico. E aí, uma vez que eu fiz tabelas, escrevi meus métodos, eu vou escrever meus resultados. E aí é uma coisa que é relativamente simples. A primeira coisa, caracterizar a população que eu estou estudando. Esse é o começo da minha parte de resultados. Nunca a gente pode incluir dados que identifiquem os sujeitos da pesquisa. E quando eu estou escrevendo, eu caracterizei a minha população, eu começo a escrever os resultados propriamente ditos. A gente sempre começa escrevendo os resultados associados ao objetivo primário e depois aos demais objetivos. E a gente, durante o texto dos resultados, a gente insere as tabelas e figuras que a gente já havia feito previamente, a gente segue a ordem que a gente tinha planejado, com isso contextualiza
as informações que a gente produziu e que são as coisas mais chamativas do estudo, que são as tabelas e figuras. E durante a redação do texto, a gente sempre tem que evitar repetir que o mesmo dado que está no texto esteja nas tabelas e figuras ou vice-versa, tá certo? E uma das coisas que a gente tem que ponderar toda vez que a gente está fazendo a descrição dos resultados é ponderar se a gente precisa botar só as coisas que são estatisticamente significativas ou as coisas que são clinicamente significativas. Às vezes a gente tem resultados que saem na estatística, mas cujo significado clínico é pequeno. A gente não vai dar importância. Às vezes a gente tem coisas cujo significado clínico é grande, mas por conta de tamanho de amostra, por conta de algum fator ou outro, não mostrou um resultado estatístico significativo. Então, a gente precisa aí dar ênfase, apesar de... Aí você diz assim, não saiu, mas a diferença entre um grupo e outro é de 10% de variação, que é clinicamente significativa. Você cita essa informação e isso tem que ficar sempre na cabeça. O que é importante citar? Claro que a estatística é importante, mas as informações têm que ter significado clínico. Bom, eu terminei a minha parte de resultados, eu passo para aí sim, para a discussão, e eu começo sempre as discussões sumarizando os resultados principais do estudo e mostrando quais são as contribuições desses resultados. E aí, o segundo parágrafo, eu retomo o problema principal do estudo, falo da importância da ideia do estudo, o que isso vai me acrescentar, tá certo? E confronto os dados com a literatura. Uma vez que eu fiz essa parte de discussão dos meus resultados, confrontei com a literatura, é sempre muito importante a gente falar das limitações do estudo, antes que o revisor faça. E, se for necessário, a gente coloca perspectivas futuras no campo, se existem estudos adicionais necessários para complementar a informação que a gente produziu, e a gente faz sempre uma conclusão que é relacionada aos objetivos primários e secundários que a gente apresentou lá na seção de métodos. Então, essa é a minha discussão. Boa, terminei a discussão. A parte mais gostosa de fazer do estudo. Aqui eu já tenho os resultados, estou discutindo, conheço a literatura e vou para frente. Aí sim, terminando a discussão, eu começo a fazer a introdução. E eu, pessoalmente, penso que a introdução ela não pode ser muito extensa, ela não deve ser muito extensa. Ela tem que estar focada no problema que eu estou observando. Habitualmente, a gente faz de 3 a 4 parágrafos. Eu, hoje em dia, penso que quanto mais eu fizer, menos eficiente vai ser a minha chance de publicar. Então, eu tento fazer menos parágrafos. E eu sempre começo com a descrição do problema do ponto de vista geral. No segundo parágrafo, eu identifico a falha de conhecimento a ser abordada no artigo. E no terceiro parágrafo da introdução, eu coloco a hipótese de trabalho que eu vou apresentar. Então, eu peguei um artigo nosso já de alguns anos, que eu acho que ficou legal, no qual a gente fez esse desenho de três parágrafos. No primeiro parágrafo, a gente colocou situação geral, que era a atelectasia é um problema em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. No parágrafo 2, a gente botou qual é o problema específico, qual é a falha de conhecimento que a gente vai trabalhar. Pouco se sabe sobre a compressão dos pulmões pelo coração após circulação extracorpórea. Quer dizer, coração causando atelectasia. E o meu parágrafo 3, a minha hipótese de trabalho foi investigar a compressão pulmonar induzida pelo coração usando tomografia de tórax nessa população. Quer dizer, é uma introdução pequena, curta e direcionada para o meu problema. Eu evito confusão. E nesse momento que eu estou fazendo essa introdução focada, eu evito entrar em muitas discussões que possam entrar em conflito com a minha discussão formal. Eu evito debater muitos dados. Eu coloco o problema, descrevo o que eu vou fazer e dou a minha hipótese de trabalho. E aí, terminando tudo isso, eu coloco as referências. Enquanto eu estou escrevendo o paper, passando pelos métodos, resultados, introdução, discussão, eu vou sempre pondo as referências. O que eu faço no meu dia a dia? Eu, desde muitos anos, utilizo um programa de referências chamado EndNote. Existem diversos outros softwares, existem softwares gratuitos de grande qualidade, tá certo? Isso daí é dependente da preferência de cada pessoa que está escrevendo. E esses softwares, eles são muito interessantes porque eles conseguem, muito frequentemente, trazer as referências direto das bases sistematizadas que nós utilizamos para pegar os nossos artigos que a gente vai citar. Por exemplo, PubMed.
eles enxergam o PubMed e você sempre tem que pegar a referência do PubMed. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não consultar uma base de referências claras, ou uma base bem desenhada, bem definida, como o PubMed, a gente corre o risco de pegar informações de referência que são erradas. Por exemplo, a página está errada, ou o volume da revista está errado, tá certo? E a segunda coisa que é muito importante quando a gente pensa em referência é que a gente tem que utilizar o formato prescrito pela revista. Algumas revistas utilizam um Vancouver ou suas variações, algumas usam um autor data, e isso daí a gente tem que ver como é que a referência da revista pede que a referência seja citada. E esse é um fator frequente de recusa de artigo, porque as referências estão citadas num formato não solicitado pela revista. Uma outra questão é a questão da autocitação. E a gente tem que fazer só o essencial. Você vai citar o paper que é necessário para justificar aquela ideia. Se o paper for seu, que bom. Se não for seu, cite outro paper. Mas essa coisa de fazer muita autocitação, isso fica evidente que você está fazendo um negócio chamado stacking, e isso daí é mal visto no meio acadêmico. E a última frase é sempre utilizar, de novo, um software para gerenciamento de bibliografia que você mantenha suas referências em ordem e frequentemente livre de erros. Bom, eu pus as referências, fiz o paper todo, agora eu vou para o abstract. O abstract, para mim, ele funciona como aquele panfleto de venda de carro. Seja ele um Fusquinha ou seja uma Ferrari, é o jeito que a gente tem para mostrar para o leitor e o cara dar uma olhada naquele panfleto e dizer, bacana, isso daqui, o motor é bom, o ar-condicionado é bacana, tem direção hidráulica. Então, isso é o trabalho do abstract. E aí, o abstract, na sua confecção, ele tem que seguir as regras do periódico. Habitualmente, o abstract ele é feito sendo composto por 4 parágrafos. O abstract ele pode ser estruturado ou não, depende da norma da revista. E os 4 parágrafos que a gente põe são introdução, background, onde a gente cita a hipótese, objetivo primário, métodos sucintos, resultados nos quais a gente vai mostrar dados numéricos, resultados descritivos em trabalhos cujos dados são numéricos, eles não são interessantes. A gente tem informação muito mais poderosa para compartilhar, que são os dados mostrando os resultados principais, e a gente faz sempre uma conclusão direto ao ponto. Habitualmente, o que eu faço, via de regra, são abstracts com 250 palavras, por um motivo muito objetivo. O PubMed só cita 250 palavras. Fora isso, eles cortam. Então, 250 palavras. A gente não põe referência no abstract, e no final do abstract a gente põe os indexadores, as palavras-chave, que tem que ser aquelas descritas no Mesh ou no Dex, tá certo? Esses descritivos, que já existem palavras específicas, e a gente aí termina fazendo o título, que é o primeiro contato do leitor, e como fala a professora Maria José, causa uma reação imediata. Ele tem que estar direcionado ao objetivo primário, ele tem que estar relacionado às palavras-chave que a gente utilizou, ele tem que, se possível, especificar qual é o desenho do estudo no título, tem que ser relativamente curto, mais do que 100 caracteres, ele fica difícil de ler, ele perde aquele efeito de frase de impacto, tá certo? E a gente tem que evitar de escrever as conclusões no título, e via de regra, a sugestão de diversas pessoas que trabalham escrevendo evita-se títulos interrogativos, a não ser que seja a última saída para a gente conseguir um título que resolva o problema que a gente está propondo. E aí você preparou seu manuscrito, você vai fazer a carta ao orientador, ao editor, e nessa carta, quando a gente está submetendo o manuscrito, o que a gente diz? Por que o meu artigo deve ser publicado? Você vai escrever nessa carta, dizendo para o editor qual é a contribuição do seu artigo no campo. Sempre com delicadeza, humildade, polidez. E algumas revistas têm uma coisa, hoje em dia já se faz na página de submissão na internet, mas e isso é uma estratégia interessante, falar se existem revisores que não tenham conflito de interesse, mas que sejam simpáticos à ideia do estudo, caras que trabalhem naquela área e que tenham mais facilidade de compreender, ou falar de outras pessoas que, por motivos diversos, tenham um problema com determinado tratamento ou com determinada ideia e que sejam, a priori,
contrários. Outro dia, a gente teve um paper submetido, nos quais o revisor, na resposta dele, disse: aqui no nosso país nunca vai entrar tal droga. Quer dizer, a resposta dele foi a priori, ele não leu o estudo para dizer que o estudo era bom ou não. Ele tinha uma ideia preconcebida já da droga e que ia longe da realidade, e o estudo era um estudo experimental muito interessante, e ele disse que aquela droga não seria publicada no país dele. E o artigo foi efetivamente rejeitado por essa revista. Então, a gente precisa pensar nessa carta o que escrever. E a ideia é informar o editor qual é a contribuição do artigo de uma maneira educada, não arrogante e, se possível, dizendo que tem revisores que podem revisar esse estudo de maneira não comprometida, sem conflitos de interesse. Bom, e aí a gente falou muito do formato, mas aí tem umas regrinhas simples para como escrever esse manuscrito conciso. E a primeira coisa é levar a escrita muito a sério. A gente tem que identificar e manter a mensagem ao longo do texto e ir direto ao ponto. Não tem que ficar dando voltas. Temos 3.000 palavras. E a gente tem que manter os métodos, os resultados contidos. Às vezes, eles ficam descontrolados. A gente tem muito dado, mas a gente tem que selecionar aquilo que é necessário para que a gente tenha uma mensagem clara. A gente não deve se repetir muitas vezes. E a gente tem que sempre cortar palavras e frases que são desnecessárias, usando uma linguagem simples. E sempre que a gente termina de escrever o manuscrito, tem que ter alguém com quem a gente trabalhe, que habitualmente no cenário de pesquisa essas coisas são feitas de maneira conjunta, outras pessoas que tenham experiência, que possam ler, que possam dar sugestões, que possam trazer melhoras para o manuscrito, que isso daí é uma coisa que muito frequentemente aquele que está escrevendo está tão focado naquela ideia que deixa de enxergar situações ou pequenas alterações que a outra pessoa externa diz: puxa, esse negócio daqui não está muito bom. Você escreveu, você está entendendo, mas não está muito claro para quem está lendo. Mais ainda, isso daqui não é exatamente isso. Muda esse negócio para uma informação um pouco diferente, porque isso daqui está fora de contexto. Quer dizer, isso é muito importante. E aí, durante a redação do manuscrito, a gente tem que usar um negócio que é a precisão da linguagem. A língua que a gente tem, ou a língua que a gente trabalha, qualquer delas, inglês, português, francês, são línguas que têm palavras que explicam e são específicas para diversas situações. Então, sempre que a gente estiver escrevendo, a gente tem que usar a norma culta da língua, a linguagem que a gente vai escrever, ela tem que ser clara e sintética, a gente tem que utilizar as terminologias específicas para cada situação específica. Por exemplo, o luar, para definir o luar, o pôr do sol para definir o pôr do sol, e não a lua subiu no céu, você tem que utilizar a terminologia específica. E, de novo, uma vez que a gente termina de escrever, a gente tem que reler, porque, frequentemente, aquilo que a gente lê, não é que a gente escreve e que a gente lê de um jeito, não é aquilo que o leitor final do artigo entende. E, uma vez que a gente escreve em outro idioma, por exemplo, em inglês, por mais que você seja familiarizado, é sempre importante passar por uma revisão técnica por um nativo do idioma no qual você está escrevendo. Isso existe diversas assessorias que trabalham com isso. Algumas outras pequenas coisas simples a gente tem que utilizar o mínimo de palavras possíveis. E existem situações, por exemplo, na língua inglesa, eu peguei esse exemplo que eu achei muito interessante, multi-word phrases, por exemplo. In order to, a gente pode dizer to, as well as and. A gente pode sair cortando excesso de palavras, essa verborragia, para palavras mais simples e fazendo com que o artigo seja mais simples e mais tranquilo de ler. E sempre que a gente puder, a gente tem que repensar as frases, tentando tirar as transições e combinar as sentenças para deixar as sentenças o mais simples possível. Ele coloca um exemplo grande aqui, que eu acho interessantíssimo do ponto de vista de escritura, isso dá uma visão muito clara de como simplificar o texto. Ele fala aqui: moreover, we show the sharks are larger than the others. Thus, sharks should be considered in the global management plans. And finally, sharks are also faster swimmers than others. Quer dizer, aí ele embaixo simplificou. We show that sharks are larger than others, should be considered in the management plans and swim faster than others. Ele simplificou muito aquele texto grande,
tirando palavras e conexões desnecessárias. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. E toda vez que a gente faz a primeira versão, a gente acaba escrevendo muito mais daquilo do que a gente precisaria escrever para passar uma mensagem clara. Bom, e um outro conceito que é fundamental a gente ter na cabeça quando a gente está escrevendo é evitar as sentenças suicidas, que vêm a ser aquelas que questionam a necessidade ou a validade do estudo. Eu queria dar alguns exemplos que eu acho interessantes. Por exemplo, nossos dados confirmam o que havia sido observado por. Veja, se já existe esse estudo, por que a gente está fazendo ele de novo? Qual é a contribuição? Este estudo corrobora o estudo de. Não, quer dizer, qual é a sua contribuição? Mais ainda, mais estudos são necessários para ver o que nós vimos. Bom, se mais estudos são necessários, por que a gente fez esse estudo? De que serviu esse estudo? Ou, este estudo comprova o que havíamos observado no estudo anterior. Veja, quando a gente está se propondo a publicar um manuscrito científico, é que a gente está propondo a trazer uma contribuição nova à ciência. É óbvio que repetir alguns estudos é importante, algumas coisas que são controversas. Aí a gente diz, existe uma controvérsia se tal dado ou não é importante. Por isso, nós repetimos o estudo. A gente não coloca, nossos dados confirmam que havia sido observado naquele estudo anterior, porque essas sentenças fazem com que tire-se a percepção de que aquele estudo tem uma contribuição verdadeira para a ciência, e é isso que faz com que os estudos sejam publicados. Esse slide me foi dado graciosamente pela professora Maria José, e ela entende muitíssimo mais do que eu, mas que a gente tem que, sobre plágio, e ela coloca de maneira clara os diversos tipos de plágio, que eu não entendo todos exatamente, mas é muito claro para mim que a gente tem que evitar todo e qualquer tipo de plágio durante a redação do manuscrito, e para isso existem sites que têm checagem da quantidade de similaridade que tem entre um paper e outro, ou se tem algum plágio, para que a gente não entre nesse erro de plágio. E plágio é um problema muito sério no mundo acadêmico, assim como a publicação de dados falsos. E isso é detectado mais tarde ou mais cedo. Já aconteceu na área da anestesiologia, já aconteceu no mundo das vacinas, e isso é muito fácil hoje em dia de detectar com um aumento da inteligência artificial e da informatização dos processos de publicação científica. Bom, em que língua eu devo publicar o meu artigo? Verdade seja dita, é que a língua da ciência, efetivamente, é a língua inglesa. Até os chineses, que compõem um quarto do mundo, publicam em inglês. Os indianos também publicam em inglês. Então, essa é a língua da ciência e é a língua que nós devemos fazer. De novo, sempre fiquem atentos que quando a gente estiver fazendo a publicação científica, a gente tem que ter uma revisão técnica do inglês por um nativo. E mostrar que é fácil rejeitar qualquer artigo. Existem papers que são publicados dizendo como rejeitar qualquer manuscrito científico. E isso em diversas áreas, nesse caso particular, na área da engenharia. Claro que existem estratégias para você melhorar a chance de publicar o seu paper, não é o foco central da nossa discussão, mas você tem que endereçar a audiência de interesse, olhar jornais cuja taxa de rejeição sejam mais baixas, a depender daquilo que você acredita que seja a qualidade e o teor da informação que você está passando para a comunidade científica, olhar quais são os jornais que trabalham com aqueles tópicos específicos que você está querendo publicar, que eles estão publicando, por exemplo, uma revista que publica muito sobre bloqueador neuromuscular, você leva seu projeto de bloqueador neuromuscular para aquela revista, como a gente já comentou lá atrás, isso daí aumenta a chance de você publicar. Enfim, entender se os achados positivos ou negativos e você identificar e botar no cover letter se o resultado for negativo, explicando por que é importante você publicar esse trabalho cujo resultado é negativo, e isso mostra para ir dizendo para o editor que se você diminuir bias de publicação. E nesse artigo particular, uma coisa muito interessante que os autores falam, eu achei isso sensacional, você tem que ter sorte, escolher um dos corretores que tenha aquela sorte extraordinária de pegar um revisor que entenda do assunto, que consiga entender, que consiga ler o artigo pelo que ele é e tentar ajudar.
claro que sempre existe do lado dos revisores, dos editores, vieses pessoais. Ele acha que aquele assunto ou que aquele paper está mal escrito, ou enfim. Por isso tem mais de um revisor, e isso daí talvez ajude, se você tiver muita sorte, a melhorar a publicação do paper. Então, eu entendo que a questão da redação científica ele é um processo que pode ser ensinado. A gente tem diversas estratégias que a gente comentou aqui agora, e que habitualmente a gente sempre começa com um manuscrito inicial, e as pessoas com menos experiência fazem um manuscrito que é bom, mas que com mentoria, com prática em redação científica, com consultoria de colegas que ajudam a melhorar o manuscrito, sempre a gente consegue caminhar para uma obra final melhor. De novo, eu agradeço a atenção de todos e estou aberto à discussão. Obrigado. Deixa eu descompartilhar minha tela. Opa. Aí. Opa. Opa. Vocês me escutam? Luiz Marcelo, muito obrigada. Sua palestra maravilhosa, né? Deu os passos aí para que a gente realmente pense, né? Quando for escrever os nossos artigos, vender nosso peixe, né? Eu acho que um dos pontos que você tocou, que é super importante aí, que é a cover letter, né? E que você já começa vendendo o seu peixe ali, né? Quando você manda essa carta aí para o editor. Você sabe que recentemente nós mandamos um artigo para uma revista dessas aí de fator de impacto alto, um trabalho sobre autista, de um aluno meu de Goiânia. E foi muito interessante, porque ele tem uma casuística de autista que acho que não tem no mundo igual a casuística que ele tem. E os revisores, eles questionaram o uso de uma escala de avaliação da escala de ansiedade, né? A casuística ela é composta tanto por crianças quanto por adultos, né? Porque a abordagem é muito semelhante. E eles questionaram o uso exatamente de uma escala que é só para criança. Por que não se usou essa escala que é só para criança? Só que ele tinha usado uma escala que ele podia aplicar para criança e para adulto, né? Então, tem hora que eu fico pensando assim, né? São algumas coisas assim que você que talvez se a gente tivesse explicado um pouco melhor, talvez na carta ao editor aí, teria já evitado esse tipo de comentário, né? Então, eu falo, às vezes a pessoa não entende muito bem o que a gente não consegue vender, né, de forma adequada, um trabalho, às vezes, que deu muito trabalho, né? Mas, Marcelo, eu vou ver aqui se tem questões, não estou vendo aqui só no chat, não estou vendo nas questões, deixa eu só ver aqui. E é o que todo mundo, que às vezes eles comentam mesmo nesses, como escrever uma boa, para você publicar, né? Eles falam assim que a escrita ela deve ser simples, mas não deve ser simplista. Então, para que ela não seja simplista, você tem que conhecer muito bem o assunto, né? Que aí fica bem mais fácil, né? A discussão fica um pouco mais intensa, né? E não precisa ser, na verdade, ser simples não quer dizer que você tenha que escrever simplista por Não. fazer uma abordagem muito superficial, né? Não estou vendo questões aqui no chat, no QIA também não. Mas eu ia te perguntar, Marcelo, quando você é revisor, quais os erros assim mais comuns que você recebe quando você recebe os papers que você identifica? A sensação que eu tenho quando eu leio um paper muito frequentemente a gente encontra e isso varia de quem está escrevendo ou não, mas assim o tamanho do paper às vezes é mais longo do que ele é necessário. As pessoas escrevem um pouco mais daquilo que precisaria ser escrito.
quer dizer, ideias poderiam ser simplificadas. Um outro erro muito frequente é a gente ver mais referências do que aquilo que precisaria ser citado especificamente. Acho que na tentativa de convencer que aquela informação é boa, são citadas mais referências, e às vezes algumas referências não vêm com a necessidade de informação que precisa ser transmitida. Além disso, uma das coisas que aí é a coisa talvez a mais central de todas é que o método, e aí eu acho que é um dos grandes problemas de escrever, por melhor que ele seja escrito pelo autor, às vezes o cara não lê de novo e o método não está claro o suficiente para aquele que está avaliando conseguir entender de maneira clara e fazer uma análise mais precisa. Essas são as coisas que eu habitualmente tenho mais, na minha impressão, mas isso daí varia, claro, de revisor para revisor. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Sim. Então, Luiz Marcelo, algumas vezes a gente recebe na Abidjan alguns artigos que foram originários de teses, ou dissertações de mestrado, tal. E os autores submetem com uma cara de tese para publicação como um artigo. Quais dicas você dá para um pós-graduando ou um ex-pós-graduando que vai submeter o artigo da tese dele, em que ele tem que diferenciar a tese de um artigo para submissão, para ser uma submissão vencedora na revista? Na verdade, a tese ela tem um espaço muito maior e muito mais flexível para você discutir, apresentar informações, escrever aquilo que você pensa do que um paper. O paper você tem um espaço muito limitado. Então, eu acho que a coisa mais importante para a gente conseguir fazer a publicação é achar centralmente aquilo que a gente precisa publicar, e isso tem que ser muito focado. O paper ele é uma comunicação curta. A gente tem 3.000 palavras. Uma tese, eu acho que a gente tem um triplo de espaço, quer dizer, infinito. Então, o paper ele precisa ser focado. Tem que ter poucas figuras, poucas tabelas, diferente da tese que não tem limite. A informação precisa ser muito concisa e a mensagem tem que ser simples. De novo, é isso. Senhora professora Maria José, que tem experiência de longos carnavais com publicação científica e tradução da tese num paper, eu não sei, eu acho que é uma discussão que a gente poderia passar também para a professora Norma. Não, isso é verdade. Geralmente, né, quando você faz uma tese, você apresenta, sei lá, 30 vezes parâmetros, né? Você apresenta tabela junto com figura, né, para mostrar o mesmo resultado. E aí no paper você tem que escolher o que realmente é como que eu digo? A parte mais importante, o seu resultado mais importante. A essência. Isso, a essência. Você tem que escolher a essência para você mandar. E assim, você vai ter que escolher, é a tabela ou a figura? O que é melhor? O que traduz melhor o meu resultado? Né? Que muitas vezes a pessoa, na tese, a gente acaba colocando, né? Eu lembro que colocava, inclusive, na mesma página, a tabela e a figura. No paper não dá para fazer isso, né? Por causa do número limitados, e assim, vão ser informações repetidas que não vão acrescentar nada no paper, né? Então, a gente tem que realmente escolher o que colocar no paper. Sintético. Um comentário que seria até para a professora Maria José, que é editora, e isso eu acho um negócio... Desde mais novo, eu tinha essa impressão que existe o viés da linha do Equador. Publicações das nós, que somos de língua latina e do terceiro mundo, para publicarmos nas revistas de alta qualidade do primeiro mundo. E, assim, uma das coisas que eu até pergunto, eu acho que esse é um debate, assim, essa discussão da revisão por língua nativa. Nós não pensamos e escrevemos do jeito que os caras da língua inglesa, eles pensam e eles escrevem. Então, não sei, eu acho que é fundamental essa revisão, e aí eu passo para a professora Maria José, no sentido de reduzir esse viés da linha do Equador, para que a gente consiga aumentar a chance de publicar. E essa é uma impressão que eu tenho de maneira muito clara. A professora Maria José, como editora da revista, talvez ela possa
confirmar essa percepção. Com certeza, eu acho que o cuidado na revisão do inglês e numa revisão profissional, realmente por um profissional nativo na língua, e não só nativo na língua, mas com conhecimento técnico do inglês para a publicação científica, eu acho que é fundamental para que você tenha sucesso. Eu acho que não há nada mais frustrante para o autor que faz um bom trabalho e que tem o artigo recusado por English, né? Então, isso é realmente frustrante. Então, é um cuidado muito importante. E hoje, né, Maria José, são vários sites, né? E hoje a gente estava submetendo um artigo, eu e o Guilherme, que nem o Luiz Marcelo falou, essa associação de pessoas funciona muito bem, né? Quando você está escrevendo, juntar com pessoas que te ajudam realmente, né? Nossa, funciona super bem. E tem vários sites hoje, né? E eles não são caros, não é um absurdo, na verdade, essa revisão que é feita, né? Volta, você torna a dar mais uma olhada, né? Mas isso daí é essencial. Eu lembro muito bem do Leandro, né? O Leandro, ele fala muito isso, né? Muitas vezes tem erros assim muito simples, por exemplo, você vai pôr o número com decimal, você põe vírgula no português, no inglês você tem que pôr ponto. Então, o Leandro, ele fala, o Leandro falava muito isso nas teses, se você colocar, demandar desse jeito para publicar numa revista da língua inglesa, eles já vão te devolver, eles não vão nem olhar, não vão nem ler o seu paper. Então, são coisas assim pequenas, né, que nem você disse, né, a história das referências bibliográficas, elas têm que estar nas normas da revista, né? São coisas assim. Então, isso que o importante é você escolhe a revista, leia todas as normas para os autores, né, que está tudo escrito ali, né? Dependendo do tipo de trabalho, né, de publicação que você está enviando, tem todas as indicações, todas as diretrizes, como eles devem ser conduzidos, né? E o erro é esse, é não ler as normas, né? A gente muitas vezes não faz isso, né? Então, é interessante isso, né? Luiz Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta sobre a análise estatística ao longo do processo de submissão e publicação. Não é muito infrequente que o peer review, o editor, peça para rever a análise estatística e reanalisar os dados, tal. Quando isso é solicitado, como é que você gerencia esse processo? Puxa, a gente já recebeu isso, e a gente teve uma publicação, acho que há algum tempo atrás, que com o pessoal lá do Anesthesia e Analgesia, que eles têm um review de estatístico, e ele pediu, eu disse, eu queria que você fizesse isso, isso e isso, e mandasse os dados no final. Daí a gente teve que voltar, fazer com o estatístico, e daí, habitualmente, eu faço as minhas estatísticas, mas aí a gente segue o que ele faz, documenta cada passo, responde uma letter para o revisor de estatística dizendo segue fez esse passo, esse passo, esse passo, esse passo, esse passo, e segue, né? Às vezes eles pedem os dados. Eu tive essa situação num paper. Nesse paper que a gente apresentou o trabalho lá da PLOS ONE, eles pediram para a gente mandar o banco de dados para eles. Aí eles refizeram lá, eles tinham alguma dúvida, era um negócio esquisito lá de pressão do coração em cima do pulmão por meio de tomografia, mas quando eles pedem, a gente segue e responde as perguntas que eles fazem. Muito frequentemente, as perguntas são... As solicitações são: manda um intervalo de confiança, vê se precisa fazer um bootstrap, refazer para ver se a gente usa alguma estratégia para aumentar a casuística. Isso daí é algo que imagino que vai ser mais e mais frequente nos futuros vindouros. Eu acho que esse é um aspecto importante que você colocou, né? Além da análise estatística, porque muitas vezes os pesquisadores pensam na análise estatística quando ele tem um pacote de dados e pede para alguém analisar, e só ali ele vai pensar no estaticista, né? Mas o estaticista tem que ser consultado, se você não é autônomo totalmente, como o Luiz Marcelo é em relação à análise estatística, você tem que contar com um estaticista para te ajudar.
na hora de prever o tamanho da amostra, se for necessário uma análise interina, na hora de análise dos dados, de reanálise ao longo da publicação, e se o editor te pede isso. Então, é muito importante que os pesquisadores realmente tenham um estaticista para chamar de seu, desde a programação do projeto de pesquisa até a fase final de publicação. Isso eu acho que é um aspecto bastante importante. Um outro ponto que o Luiz Marcelo levantou, que eu acho importantíssimo, é que nós estamos em época de ciência aberta, e cada vez mais, e a Abidjan já está sugerindo isso, mas ainda não exigindo, mas irá exigir com o tempo, é que os dados sejam disponibilizados. Então, é importante que qualquer pessoa que queira refazer a análise dos seus dados os tenha disponíveis, né? Então, já há bancos, repositórios de dados, né, onde você deixa toda a sua casuística. Então, daí vem a importância de que, desde a coleta de dados, a sugestão de que você já use um database robusto, né, como o REDCap ou outros, que facilitem você a disponibilizar esses dados quando a revista precisa. É para aí que caminha a ciência hoje, né? Para uma ciência aberta, de dados abertos. Então, quando você está escrevendo, especialmente para as revistas mais importantes da nossa área hoje, que tudo isso já seja pensado desde a elaboração do projeto e ao longo do processo de escrita do paper. Quer dizer, a escrita do paper tem uma sensação de que ela é a pontinha do iceberg. Todo o processo para que o paper seja publicado numa revista interessante, ele começa lá atrás, quando a gente começa a desenhar o paper, fazendo um projeto que seja sólido. E aí, a Maria José tem razão. Eu acho que esse é o momento ideal para mesmo nós que mexemos um pouco com estatística, da gente sentar e trocar uma ideia com os estatísticos. Hoje em dia existem diversos outros métodos que são muito avançados para a gente que não é da área das matemáticas trabalharmos. Por exemplo, algumas formas de regressão, algumas formas de modelos generalizados de dados que o estatístico domina e para a gente é mais difícil. A gente ainda está, por exemplo, na época da ANOVA, enquanto os caras estão usando outras estratégias que são muito melhores, que levam em conta missing data e que vêm distribuições não normais. Isso daí facilita muito a preparação do paper quando a gente já começa do início com o estatístico. Acho que talvez essa seja a coisa mais fundamental nesse processo de aprendizado de pesquisa, desenhar o projeto com uma concepção já do que a gente vai analisar no final com a visão de um especialista, que é o estaticista. Acho que eu vou fazer meu último comentário. A professora Norma tocou num ponto importante sobre trabalhar em equipe, né? E fazer pesquisa científica, mais que nunca, é uma atividade em equipe, né? Quanto mais você tem pessoas trabalhando junto, que podem agregar ali no processo de redação também, de te ajudar a melhorar, a reler, a criticar antes da submissão, isso sempre contribui para uma melhoria de qualidade. Obrigada, Luiz Marcelo, adorei a sua exposição. Obrigada, professora Norma, pela moderação desse webinar e a vocês dois pela enorme contribuição que vocês têm dado à Abidjan como editores associados. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Eu que agradeço, Maria José. Beijo. Até mais. Tchau, Luiz Marcelo. Tchau, professora Norma. Boa noite. Tchau, e obrigado para os nossos participantes, né? Olha, mais de 40 tinham aí. Excelente, mas lembrando que esse webinar ele fica gravado, né, e disponível no site da Abidjan. Então, a esses que queiram rever o webinar ou a outros que queiram acessá-lo, ele estará disponível em nosso site. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.